Olá, tudo bem com você? A Lesp Conecta está no ar e olha, em tempos de pandemia, a gente precisa se adequar a todas as novidades e principalmente quem trabalha com comércio, com empreendedorismo, os empresários, né? A gente vai tratar deste assunto agora no Lesp Conecta. Eu vou conversar com o Heber Feltrin, ele já está aí na tela com a gente. O Heber é especialista em gestão de negócios para a área de saúde e fundador da CIS Consultoria, especializada em desenvolvimento e gestão de clínicas. A gente vai falar aí como é que estão os desafios do e-commerce, a linha de atuação focada na tecnologia, nas tendências, mas também tem que manter os costumes. Pelo menos essa aí são algumas das orientações do Heber. Tudo bem com você, Heber? Olá, como é que você está? Tudo bem, pessoal? Esse você, Jeremias, aí pela gentileza de conversar com a gente. Tudo em ordem. Heber, eu queria primeiro que a gente explicasse o cenário de quem usa a tecnologia. Você falou que é um cenário promissor, então eu queria que você explicasse aí o seu âmbito de atuação. O nosso objetivo é justamente fazer as conexões de quem está trabalhando com tendências, né? E principalmente para o empreendedor. Então, você que trabalha nessa área de clínicas, a área da saúde vem passando por muitas transformações. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da tecnologia para quem trabalha com clínicas, hospitais, enfim. O que ela está dando? Por favor. Bom, o nosso segmento é na área de consultoria de saúde. A gente atende clínicas, consultórios e hospitais a nível de Brasil. E a nossa empresa, diante desse cenário que a gente está vivendo, como todas as empresas, obrigatoriamente, a gente precisou acelerar, né, o processo de entender esse novo normal como algo absolutamente natural, né? Então, dentro do nosso negócio, realmente o cenário de tecnologia é extremamente promissor, né? A gente poderia dar aí alguns exemplos nesse sentido. Hoje, a questão da telemedicina, a questão das teleconsultas, são exemplos de tecnologia aliadas à área de saúde e hoje imprescindíveis para o negócio. Eu acredito que mesmo depois desse momento de pandemia, algumas dessas, aliás, muitas dessas inovações, vamos dizer assim, dessas tendências tecnológicas, elas vão passar ao dia a dia das empresas, ao dia a dia comum, normal de uma clínica, de um hospital. Então, a questão da telemedicina é um exemplo, né, nítido que a gente pode dizer. Hoje os pacientes têm usado, hoje isso tem aval do Conselho de Medicina, né, a odontologia à distância também, né. Existe uma questão aí que é o receituário online. O receituário online já existia, né, ele já era usado, mas porém com a questão da telemedicina, da teleodontologia, né, isso aí acabou ampliando a utilização, os links de pagamento, né? Então aí a gente poderia dizer os serviços de saúde sendo entregues num formato de e-commerce, né? É um exemplo aí que a gente pode dizer de tendência, e os certificados digitais, que eles também já existiam, porém com o uso do receituário online e com o uso da telemedicina, a questão do certificado digital, ele está cada vez mais impregnado no modus operandi de clínicas, consultórios e hospitais. Então, em rápidas palavras, a gente poderia dizer que as tendências para a área de saúde, essencialmente, são essas que eu falei: consultas por meio de tecnologia, os links de pagamento que favorecem os clientes, os pacientes não necessariamente precisarem ir ao consultório para poder irem à clínica, para poder cumprir com as suas obrigações financeiras, né? O receituário digital, certificado digital, receituário online, são tendências aí que elas aceleraram o processo, vieram e eu acredito que vão ficar. Agora, eu queria aproveitar também que a gente tem um tempinho para explicar, detalhar um pouquinho de cada uma dessas áreas que você falou, porque, por exemplo, a telemedicina, até para orientar a gente que tem um plano de saúde, né? Porque acho que, primeiramente, é mais voltado para a área mais particular, né? O Sistema Único de Saúde acredito que também possa usar, mas a gente acho que está chegando primeiro em quem usa um plano de saúde. Então tem lá um ícone, a pessoa
clica. O que é a telemedicina? É aquela entrevista que eu tenho com o médico de vez em quando, eu estou com dor de cabeça, ele fala, mas quais são os sintomas, ele até prescreve alguma coisa. É abrangente, até onde eu posso ir com a telemedicina, o Kleber? Essa linha, Jeremias, ela é bastante tênue. O que se preconiza é que até onde o profissional de saúde consiga dar um diagnóstico preciso, sem necessariamente ele fazer exame físico, a teleconsulta, tanto na medicina, na odontologia, na fisioterapia, na psiquiatria, funciona. A partir do momento que a telemedicina, as teleconsultas, vamos dizer assim, porque pode abranger outras áreas, demandam Certo. de inspeção física, aí o profissional realmente precisa de algo presencial. Uma outra interface que isso acontece é médico com médico. Então, você tem um médico intervindo num paciente lá dentro de um centro clínico, dentro de um hospital, dentro de um plantão, e de repente, Certo. aquele procedimento que ele está fazendo não é específico da área de atuação dele. Então, o profissional Certo. de saúde, um médico com outro médico, também desenvolve aí essa questão da telemedicina. Isso tem sido extremamente comum, que seria a relação de um especialista com um clínico geral, não é? E eu Uhum. acredito que algumas áreas elas tendenciam a exacerbar mais isso, como por exemplo a terapia, a psiquiatria, que são Sim. áreas que não envolvem exame físico via de regra, não é? Ou reavaliação de retornos, ou reavaliação de exames por imagem. Então, são algumas áreas que outrora aconteciam 100% numa condição física, hoje, até por preferência dos pacientes, acontecem de forma digital. Né? Eu não acredito que as pessoas hoje ficariam muito à vontade de ir a um consultório de um profissional de saúde para, de repente, mudar a dosagem de um medicamento, ou para o profissional de saúde fazer uma avaliação de um exame de imagem. Isso perfeitamente Uhum. poderia ser feito através de teleconsulta. E essas teleconsultas ou teleatendimento, telemedicina, não é, Eber? Elas têm sido absorvidas pelo mercado de uma forma geral? Porque a gente tem os grandes planos de saúde, que acho que dominam um percentual grande, mas a gente tem visto aí pequenos, né, iniciativas, não tão pequenas, mas assim, que têm acesso para uma população, às vezes um plano, como se fosse um plano um pouquinho mais barato. Aqui na capital paulista a gente tem alguns que paga R$ 40 por mês, você tem acesso. Eles também já estão incorporando essas tecnologias novas? Eu chamo isso aí do mercado de saúde social, vamos dizer assim. Né? O mercado de Uhum. saúde social, ou antigamente chamado de popular, acessível a todos, né? Isso tem sido uma área extremamente promissora. A gente tem tido demanda frequente de clientes interessados nesse mercado. Muitos, Jeremias, nem são médicos, nem são da área de saúde, são empresários que veem o potencial do mercado. Então, este Sim. mercado também tem absorvido a tecnologia de uma forma bem promissora. Talvez pelo Uhum. hoje, nesse cenário, pelo medo da pandemia, pelo risco, enfim, pela preocupação das pessoas, até pela questão mercadológica do fique em casa, do não aglomere, né? Mas também pelo conforto, pela comodidade. Hoje aí no Brasil, mais de 70% das pessoas têm acesso à internet. Né? Então essas Uhum. pessoas hoje estão migrando para esse novo comportamento de consumo com bastante velocidade. Muito legal. A gente está conversando aqui com o Weber Feltrin. Ele é especialista em gestão de negócios para a área da saúde. Ele é fundador da CIS Consultoria, especializada em desenvolvimento e gestão de clínicas. E ele está trazendo aqui para a gente as novidades que já estão impactando todos nós na área da saúde, né? Muita gente já fez aí um atendimento durante a pandemia, às vezes está com algum sintoma,
tem colaborado bastante com a população essas novas tecnologias e ele está explicando para a gente como é que tem funcionado. E eu queria saber de você como é a orientação que você dá para quem tem um negócio convencional na área da saúde, Weber. Que plataforma buscar, né? Porque às vezes você tem, como eu falei, grandes empresas e empresas menores que precisam talvez começar aí um processo. Bom, você falou um termo bem interessante que dá um gancho para uma discussão bacana, né? O negócio convencional hoje, né, cabe uma discussão, porque hoje um negócio convencional já não tem mais espaço no mercado. O negócio realmente, Uhum. o business, né, precisa ter um modus operandi totalmente diferente do que outrora acontecia, e esse outrora é muito recente. Provavelmente algumas Uhum. clínicas, alguns consultórios, alguns hospitais trabalhavam numa metodologia há um ano atrás que hoje é diametralmente diferente. Então, esse convencional, a gente cria um ponto de interrogação, porque quem nos ouve nesse momento, se está no modus operandi convencional, eu diria para você assim, ó, joga a caixa fora, né? Chuta a caixa fora. Antigamente, e esse antigamente tem semanas, meses, a gente falava, pensa fora da caixa. Hoje não. Hoje é absolutamente importante a gente jogar essa caixa fora e ter um modus operandi diferente. Então, o e-commerce, né, que outrora era muito comum em produtos, hoje ele vem entrando para a área de saúde com bastante força. Um exemplo disso são os links de pagamento que hoje você disponibiliza para o teu paciente e o paciente eletronicamente, sem precisar ir ao banco, ele acaba podendo efetuar o pagamento da sua clínica, do seu hospital, sem o deslocamento, sem o estresse de trânsito e uma série de outras intercorrências que ele tem no dia a dia e que, por conta disso, ele acaba ou não atrasando ou não pagando. Uma segunda vertente importantíssima são as plataformas de gestão mesmo, de gerenciamento, Uhum. associadas a cadastro, associadas a prontuário do paciente e associadas à evolução do tratamento. Hoje existem diversos softwares disponíveis no mercado, alguns até gratuito, porém, pessoal que está nos ouvindo, é importante ver se esse software que você está adquirindo ele está habilitado, homologado pela Sociedade Brasileira de Informática na Saúde, né? É a Uhum. partir daí que você vai ter segurança de fazer uma teleconsulta, de fazer um teleatendimento por um software homologado, dentro dessa sociedade que regulamenta o uso disso. E uma terceira variação, né, uma terceira tecnologia, seria ver se as tuas condições de pagamento, se a tua máquina de cartão, né, se a tua operadora de cartão disponibiliza os links de pagamento. Então, basicamente é isso aí. Claro que a gente, de repente, hoje teria os chats no site que as pessoas tiram suas dúvidas, as agendas eletrônicas que o paciente entra pela internet e ele mesmo agenda o horário dele dentro daqueles horários ofertados pela empresa, pela clínica. Então, essa formatação, ela deixa de ser convencional, mas é uma tendência que o mercado comprou muito bem isso, o consumidor adquiriu isso com bastante simpatia e hoje o Uhum. consumidor realmente não fica sem esse modelo de atendimento na área de saúde. Então, outrora as pessoas questionavam a gente se o comércio eletrônico aconteceria dentro da saúde. Sim, ele vem acontecendo. Sem esquecer da condição ética, sem esquecer de que o paciente é um ser humano, que precisa ser tratado como ser humano, que ele está ali Sim. no momento de dor tal. Nesse sentido, a gente tem que associar a tecnologia.
Muito bem. O Weber Feltrin, especialista em gestão de negócios para a área da saúde, mas eu queria ampliar um pouquinho o leque, porque a pandemia mudou tudo e eu queria falar de um empreendedor de uma forma geral. Porque se a gente está falando na área da saúde, geralmente quem vai lidar na área da saúde, geralmente já tem uma expertise, são empresas grandes, né, para lidar com isso. Mas eu queria entender o seguinte: eu tenho uma pequena clínica e vamos comparar, sei lá, um arquiteto. Eu não estou digitalizado, eu não tenho um sistema de pagamento online, eu não tenho um sistema que eu possa conversar legal como a gente está fazendo aqui, seja com o paciente ou seja com o cliente de uma área qualquer. Qual é o caminho que ele tem que trilhar? Primeiro ele precisa falar, não, vou investir em tecnologia, depois eu vou ver a questão financeira também como tecnologia. Você acha que o interessante eu contrato já uma empresa que já trata do meu marketing, do financeiro, já vai me dar uma consultoria inteira, ou não, ele vai fazendo aos poucos, porque ele é pequeno e ele precisa dar um passo de cada vez? Ele deve efetivamente dar um passo de cada vez. Ele tem que proteger o caixa dele e Uhum. jamais fazer algum tipo de ação fora deste planejamento. Só conectar a Certo. bateria aqui. Fique à vontade, porque problemas técnicos agora a gente já está até acostumado. E já que a gente está Sempre falando de tem. tecnologia, em qualquer momento que a gente Estamos estiver falando de conversando, a gente vai precisar. tecnologia. Exato. Ok, olha lá. Bateria Exatamente. conectada. Ok, então, o que é pequeno, Jeremias? Aquele que está começando, e de repente nem está começando, ele está voando lá no mercado, as coisas mudaram muito rapidamente, ele não Sim, sim. conseguiu acompanhar tudo isso aí. Ele jamais deve ter um contrato de uma empresa onde ele assuma compromissos financeiros além do que o caixa dele suporta. Então, eu Certo. diria para essas pessoas começarem o seguinte: no mínimo, você precisa responder a 3 perguntas. Onde eu estou? E esse onde eu estou pode ser bem elementar, bem básico. Quanto eu faturo? Quantos produtos eu vendo? Se for consulta, se for projeto de arquitetura, como você falou, se for um pequeno supermercado, tá certo? Esse onde eu estou é a primeira pergunta que tem que ser respondida para aquele que ainda não está envolvido em tudo isso. Né? Esse onde eu estou implica em quanto é o resultado, a margem de lucro, quanto sobra no caixa, quais os riscos dele de inadimplência, de insolvência. Bom, a partir daí ele tem que responder a seguinte pergunta: para onde eu quero ir? E aí começar a pensar, bom, hoje eu tenho fôlego de caixa para implantar um sistema. Um exemplo. Então, tudo que eu Uhum. fazia de forma analógica, tudo que eu fazia de forma digital, agora eu vou fazer de forma. Tudo que eu fazia de forma analógica, agora eu vou fazer de forma digital. Ou seja, eu vou comprar um sistema, eu vou pagar uma mensalidade de um sistema que caiba no meu orçamento, mas que atenda às minhas necessidades básicas. E depois, essa pessoa que nos ouve, ela teria que pensar o seguinte: como eu faço isso aí? Então, no exemplo que eu estou dando, né, antes de adquirir um software, você deve fazer o demonstrativo, conversa com alguém que já tem um software, pesquisa na internet o quanto tem aquele software de reputação ou de reclamação, né? Esse demonstrativo, as empresas hoje te permitem aí 20 dias, 30 dias de uso do software sem custo para você experimentar o negócio. Se não, eu já tenho um software, mas meu objetivo, de repente, é treinar um pouco melhor minha equipe. Por quê? Porque minha área comercial não está muito legal. Ok, trabalhe o software que você tem e contrate alguém para que treine a sua equipe, para que você tenha aumento de faturamento. Não, meu problema não é esse. Eu preciso olhar um pouco a questão gerencial do negócio. Né? Métricas, Eber, meu material e medicamento é tanto, meu consumo com dental, se for dentista, é tanto, meu imposto é tanto, quais as métricas que eu preciso me encaixar? Né? Jamais, isso a gente é bem intransigente em falar, jamais o empresário, mesmo que pequeno, que esteja aqui com a gente, deve assumir um compromisso onde o fluxo de caixa da empresa dele não suporte. Agora,
A gente tem que tomar, muita gente me pergunta, Jeremias, o seguinte, Eber, então nesse momento, nessa fase de pandemia, a gente tem que cortar custos. Eu digo que a gente não tem que cortar custos, a gente tem que gerenciar custos. Porque eu estou vendo muita clínica pequena, muito consultório, que está cortando custos e isso está impactando na produção. E quando você tira alguma coisa que impacta na produção, o risco de insolvência, o risco de problema financeiro é muito maior do que se de repente você gerenciasse aquele custo ao invés de aleatoriamente, sem planejamento, cortar. Então, com base nessas 3 respostas, onde eu estou, para onde eu vou e como eu vou sair do ponto A e chegar ao ponto B, é crucial, independente de você ter tecnologia ou não. Agora eu queria saber, Heber, como é que as empresas desta área da saúde, elas têm que se adaptar, por exemplo, para ter o certificado digital. Eu queria que você explicasse para que serve o certificado digital, um sistema com telemedicina e aqueles equipamentos básicos para que a empresa possa se comunicar com o seu paciente, seu cliente, enfim. Bom, no mercado outrora existia uma série de ferramentas onde você não tinha homologação para evoluir um paciente. Então não existia uma certificação onde aquilo tinha validade para o conselho de classe, validade jurídica, onde aquilo tinha validade para você emitir uma receita, entendeu? As pessoas, de repente, Uhum. faziam lá um teleatendimento por um Skype, por exemplo, que é uma Certo. ferramenta boa, que é uma plataforma que a gente usa, mas que não tem a certificação necessária para o pessoal da área da saúde. Como que você vai emitir uma receita, por exemplo, prescrever um medicamento pelo Skype, onde o cliente pega aquilo lá ou faz um print e vai na farmácia, né? Então, as empresas de tecnologia, elas foram obrigadas a se adequarem a essas exigências, como se o paciente tivesse presencialmente com o profissional de saúde. Basicamente é isso aí. Então, quando a clínica vai entrar na tecnologia, ele precisa se certificar com o prestador de serviço que está vendendo tecnologia para ele, quais certificações o produto que ele está vendendo oferece para quem está comprando. Basicamente isso aí, Jeremias. As pessoas não devem entrar num software, não devem entrar numa plataforma digital, principalmente na área da saúde, se não for credenciado, se não for homologado. É essa Entendi. homologação, né, que vai dar ao médico segurança de que ele tem todo o respaldo jurídico, tem todo o respaldo das sociedades de classe e entidades de classe dele. Weber, a gente está falando em tecnologia, em telemedicina, em receita digital, mas eu queria saber também, que eu li a respeito do seu trabalho, que você fala em manter os costumes e também fala em respeitar suas raízes. Não sei se é o mesmo tema, queria que você explicasse para a gente. Adorei a sua pergunta, muito inteligente. Olha, as pessoas começam a voar para um segmento high-tech e se Uhum. esquecem muitas vezes de bases que a gente chama de missão, visão e valores da empresa, né? Então, o core business na área de saúde é levar ao paciente resolutividade, humanização e levar ao paciente princípios e valores éticos. Esses 3 pontos constituem os vértices aí do tripé onde qualquer profissional de saúde vai ter solução. A gente não pode, por mais high-tech que a clínica seja, a gente não pode se perder no core business do negócio. O core business da área de saúde é promover o bem-estar físico, social, psicológico dos pacientes. E isso tem a ver com atendimento no horário, tem a ver com cordialidade,
tem a ver com um pós-venda, que o termo é administrativo, mas o pós-venda é fazer um contato no pós-operatório do cliente, independente de ser uma simples consulta, um medicamento ou uma cirurgia, para ver como que esse paciente está evoluindo, como que esse paciente tem passado. Então, essa raiz que você falou, na nossa leitura, dentro da nossa consultoria, nesses mais de 25 anos de trabalho que a gente tem nisso, nas 130 cidades do Brasil que a gente já fincou nossa bandeira, o core business é condição sine qua non para dar certo. Resolutividade técnica, humanização e princípios e valores éticos com os pacientes. Muito legal. Acho que você já respondeu um pouco da minha próxima pergunta, porque é nesse sentido, né? Como é que eu uso toda a tecnologia? Já tenho o robozinho aqui que no celular eu faço as perguntas, ele encaminha para mim as respostas, a empresa ganha tempo, eu também ganho tempo, mas as empresas também têm uma identidade e é nesse aspecto que elas têm que talvez até usar a tecnologia para depois perguntar como é que foi o nosso atendimento, né? Aquilo que ela tem, como você falou, core, aquilo que ela fala, não, primeiro o cliente, né? Primeiro eu quero saber como é que ele foi atendido, se a gente teve uma resolutividade. A gente pode usar a tecnologia para isso também? Isso. A tecnologia é uma ferramenta, é um acessório. Ela contribui para que o core seja com mais resolutividade, com mais velocidade. Claro que os controllers de tudo isso eu devo fazer com tecnologia. Então eu posso colocar lá um monitoramento para ver qual a média de atendimento dos pacientes. Eu posso colocar lá um robozinho para olhar qual que é a percepção de qualidade dos pacientes naquela empresa. Ok, mas isso não exclui o tete a tete, o oi, o bom dia, o boa tarde, né? Eu diria, tecnologia, ela é fundamental, mas o core business é o que vai manter o sujeito no mercado. Agora, um sem o outro, hoje, século XXI, não funciona, Jeremias. Bom, muito bem. Eu conversei aqui com o Heber Feltrin, tá? A gente está se encaminhando já para o final. Ele é especialista em gestão de negócios para a área da saúde e está dando aqui uma aula para a gente. Como é que as empresas estão se adaptando, principalmente da área da saúde, clínicas, hospitais, todo mundo que trabalha nessa área, né? E para finalizar, ele já passou aí deu um panorama geral como é que está sendo essa mudança, telemedicina, enfim. Mas para finalizar, eu queria que você desse esse recado, principalmente para as empresas, porque a gente falou da questão social na área da saúde, né? Tem a questão, por exemplo, né, Heber, que de um lado tem uma tecnologia muito avançada, mas a gente sabe que as pessoas que estão pagando, sei lá, hoje em São Paulo tem não sei se são planos de saúde, mas acessos por, sei lá, 40, 50 reais, enfim, né? A pessoa tem dificuldade de acessar o celular e entender toda essa tecnologia. Eu queria que você finalizasse, então, dizendo para a gente, quando a gente tem um atendimento, a gente sabe que uma pessoa que atendeu a gente de uma forma mais rápida, ou médico, a gente sabe que há pesquisas sobre isso, que um médico que não dá atenção, ele está muito ao seu paciente, ele está muito mais sujeito a um processo jurídico, né, do que os outros. E por quê? Porque às vezes o médico nem é culpado, mas a pessoa não se sentiu bem naquela consulta, né? Então como é que a gente mantém esta proximidade, a boa imagem da empresa, nesses tempos de que tecnologias são tão necessárias, para finalizar? Em 1 minuto, porque eu falei muito. Ok, não tem problema. Eu diria, numa palavra, eu resumiria isso em humanização. Humanização é entender que na sua frente tem um paciente que precisa de cuidados, que ele de repente não sabe nem mexer no celular, e por conta disso ele precisa de ajuda até como olhar o horário dele, que vai ser confirmado através do WhatsApp, né? Então, essencialmente, é enxergar uma pessoa de uma forma global e não somente a área da sua especialidade e o dinheiro. O dinheiro e a área da sua especialidade é consequência de tratar o ser humano como um todo de uma forma humanizada.
Muito obrigado, Heber, pelas suas palavras. Heber Feltrin, especialista em gestão de negócios, e ele trouxe aqui orientações para a gente nessas mudanças que a pandemia tem trazido na área da saúde, que é uma das principais, tem afetado a nossa vida em todas as áreas, né? Como sociedade, na gestão pública, enfim. Heber, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço demais aí por vocês terem convidado a gente. Um super abraço e ótimos negócios para vocês. Muito bem, a gente continua aqui com a nossa programação. Obrigado pela sua presença. Mande as suas dúvidas, as suas sugestões de programa que a gente vai trazendo aqui no Alesp Conecta. Até o próximo.